Boa noite. Hoje eu trouxe o estudo o livro Obreiros da Vida Eterna. Eu trouxe o prefácio de Emmanuel, porque é algo imperdível. Normalmente, muitas pessoas nem dão muito valor aos prefácios da vida, né? Mas aqui não tem como não dar o valor devido. Emmanuel, aqui, nos fala algo que talvez nós todos já saibamos. Mas será que nós temos aquela convicção? Alguns sabem, alguns estão aprendendo agora, alguns que aqui hoje estão talvez nem saibam, nunca estudaram sobre isso na doutrina espírita. E rasgando véus, ele vai falar daquilo que muita gente tem, o medo da morte. Por que a pessoa tem medo da morte? Às vezes a pessoa está velhinha, igual eu conheço algumas, bem velhinha já, o corpo não dá conta mais. Mas está morrendo de medo de morrer, não quer morrer. O corpo não aguenta mais nada, mas está morrendo de medo de morrer. Por que a pessoa está morrendo de medo de morrer? Porque ela tem medo da morte. Medo do desconhecido, medo de o que vai acontecer com ela. Ela vai sozinha, ela sabe que não vai marido, não vai filho, não vai ninguém com ela vai só ela, entre aspas, né? E aí ela tem medo desse desconhecido, ela não sabe o que a espera, o que vai acontecer com ela. Por quê? Porque nós somos, a maioria de nós, muito mal esclarecido a respeito do processo morte pós-morte. A maioria pensa como que seja um mistério. Já a doutrina espírita rasga véus. É isso que o Emmanuel está falando aqui, rasgando véus. Levanta o véu desse chamado mistério, desse segredo, e mostra para nós, com muita clareza, isso aqui. Então ele vai dizendo o seguinte: o homem moderno, e vejam que isso foi escrito em 25 de março de 1946, e é atualíssimo. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição que tinham os egípcios, os gregos, os romanos, de épocas recuadas. Ou seja, nós, ainda hoje, uma grande maioria de nós, perante os pórticos do sepulcro, na hora da chamada morte, tem a mesma aflição que tinham os antigos, os egípcios, os romanos, os gregos. Continua a mesma insegurança, o mesmo desconhecimento, o mesmo temor, para quem não é espírita. Então, a pessoa, ao ver que se aproxima a morte, ela entra em pânico muitas vezes, ela fica com pavor, totalmente inseguro, totalmente amedrontado, que ela não sabe, como não sabiam eles, o que a espera. E assim também os seus familiares, que não querem que a pessoa, por mais velhinha que esteja, vá. Eles não sabem para onde que ela vai. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos, não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura.
E aí você vê pessoas indo num velório, num enterro, e virar e falar assim, essa aí é nossa última morada. O quê? Cemitério é nossa última morada? Uma cova é nossa última morada? Claro que não, mas é o desconhecimento. É a chamada falta do conhecimento que faz a pessoa falar nesses termos. Então, esse milenário ponto de interrogação, que é a morte, continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, o que faz? Procura controlar o campo emotivo dos crentes, das pessoas que lá frequentam, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Para isso, criou regiões definidas, como céu, inferno, purgatório, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais. Vejam bem. Lavrados à base de uma audaciosa ingenuidade. Porque Jesus nunca falou isso. Jesus mostra o tempo inteiro, eu vou e vos preparo. Ele fala tudo, de continuidade. Quem quiser ir ao Pai, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Ele fala o tempo todo, e mais que isso, ele se mostrou, após o chamado processo morte, em espírito, mostrando que a morte não existia, que ele podia estar junto aos seus discípulos, presentemente conversando com eles. Tanto que o Tomé duvidou, porque ele não estava no momento, e falou que só acreditaria que Jesus apareceu para eles, conversou com eles, conviveu com eles, se ele pudesse tocar as chagas dele, porque ele não acreditava. São os Tomés da vida. Então, indubitavelmente, províncias de angústia punitiva e dor regeneradora existem. Nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. O que ele quer dizer aqui, o Emmanuel? Que assim como aqui no planeta ainda existem consciências escuras, atormentadas e terríveis nos múltiplos estados sociais, é claro que no plano espiritual existem, nas variadas dimensões do universo, províncias locais de angústia punitiva e de dor reparadora. E não finalizadora ou eterno de sofrimento. No entanto, o serviço teológico, nesse sentido, não obstante respeitável, atento aos dogmatismos tradicionais e aos interesses, estabelece o non plus ultra, que não atende às exigências do cérebro, nem aos anseios do nosso coração. O que é non plus ultra, que o dogmatismo das religiões coloca? É como se fosse não mais além. Aquele momento, a morte seria não mais além, término, ou ponto que não se deve ultrapassar, ou o que há de melhor. Como transferir, olhem bem os raciocínios de Emmanuel, imediatamente para o inferno? A criatura morreu. Como transferir essa criatura imediatamente para o inferno? Essa mísera criatura que se perdeu, se emaranhou no mal por simples influência da ignorância. Porque muitos estão aí errando
como estão por ignorância, por desconhecer. Porque se conhecesse o que a doutrina espírita nos ensina, que a morte não existe, que os túmulos estão vazios, e que todos temos responsabilidade por tudo que fazemos, e Jesus já falou isso, porque ele disse que a cada um será dado segundo suas próprias obras. Então, mas como pegar uma criatura que se perdeu no emaranhado da ignorância, nas misérias humanas, como pega essa criatura, filho de Deus, e manda enviar para o inferno? Que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça, que vivia só para isso, vivia para dominar, para caçar. Ia para onde? Para o inferno? Porque para o céu não era, né? A maldição, para ele, ou o alfabeto? Ou seja, se o ser morre na ignorância e fracassou, errou muito, o que é que ele precisa? De ser esclarecido, ensinado, orientado, ou ser tido como um maldito, excomungado, excluído eternamente no inferno? O que é que a bondade divina nos faz lembrar? Então seria para ele a maldição? Ou, no caso, o alfabeto, que leva ao conhecimento? Olha bem, por que processo conduzir ao abismo tenebroso um espírito menos feliz, que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Então, por exemplo, aquela pessoa errou, na hora da morte, ele entra em contato com, digamos, a verdade, alguém lhe ministra um conhecimento, aí ele se arrepende de tudo que fez, resolve mudar de vida, mas já não tem jeito mais, já passou o tempo, acabou o tempo dele. Vai morrer mesmo. E aí? Não tem mais chance não? Acabou? Vai para o inferno porque errou até agora? Então, dentro dessas mesmas razões, como promover, mandar alguém para o céu em caráter definitivo, eterno, o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Então a pessoa começou, iniciou na prática da virtude e morre. Já merece ir para o céu? Vai enviar ele para o céu assim, de cara, de uma vez? Ele bota a gente para pensar. Que gênero de tarefa caracterizar o movimento das almas redimidas lá no céu, nessa corte celestial? O que eles vão fazer lá? Nessa eternidade vão ficar fazendo o que nessa corte celestial? Os que foram para lá enviados. Formar-se-iam apóstolos, olha essa frase, meu irmão. Formar-se-iam apóstolos, trabalhadores de boa vontade, trabalhadores da vinha do Senhor, para quando chegar a morte serem aposentados compulsoriamente. Acabou. Não tem mais serviço para você não. Você morreu, agora você vai ser aposentado compulsoriamente. A morte seria então isso? Para uns uma maldição eterna, para outros aposentadoria compulsória. Como haver-se, como ficaria no paraíso o pai ou a mãe carinhoso, cujos filhos foram entregues ao que eles chamam de demônio? Aí a mãe está lá, iria para o céu, porque ela foi boa, foi correta, foi honesta, foi boa mãe, boa pessoa, essa vai para o céu. Mas os filhos erraram, se perderam. Como é que ela vai ficar feliz no céu, se assim fosse, sabendo que seus filhos estão entregues ao demônio aqui na terra ou no inferno? Tem que pensar. Gostei. Que alegria se reservará àquela esposa dedicada e fiel, que tem o esposo nas chamas consumidoras, se assim fosse. Exemplo, mãe do André Luiz. Ela sabe que não é assim. A mãe do André Luiz, todo mundo vê no livro e no filme, que ela está no estágio já muito avançado.
ela está numa colônia acima de nosso lar, numa condição muito melhor, que vem ao nosso lar ver o filho e que pedia pelo filho. Mas quando perguntada pelo André Luiz, pelo marido, pai dele, ela disse: meu filho, com as minhas palavras, ele se encontra ainda no umbral com aquelas mulheres que ele se ligou, ainda em sofrimento e ainda difícil de ajudar. Pensa, então isso é o conhecimento do espírita, que sabe que todos vão chegar, todos vão aprender, todos vão evoluir. E ela tem a tranquilidade de quem sabe disso. Mas a esposa dedicada, que o marido errou, ela vai ser feliz no chamado céu com o marido na terra aqui, fazendo um punhado de loucuras, ou já tido como no inferno? Estaria a autoridade divina, que é perfeita e ilimitada? E aí, o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é: o que é Deus? E a resposta: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, essa autoridade divina, perfeita e ilimitada, seria tão pobre de recursos, a ponto de impedir, além do plano carnal, além desse processo de vida aqui, pós-morte, o benefício da cooperação legítima, que as autoridades aqui do mundo, falíveis e deficientes, incentivam e protegem, porque aí que todo mundo quer recuperar o perdido, não é assim? Quer trazer para o rebanho o que se perdeu, seja no que for, quer recuperar o prisioneiro, seja qual situação for, o drogado, o alcoólatra. Todas as entidades aqui, religiosas e não de cunho religioso, estão com a proposta de recuperar o ser humano, de dar a ele possibilidade de evoluir. Se essas autoridades falíveis e deficientes somos nós, querem incentivar e proteger o ser humano, logo o Pai, inteligência suprema, é que ia falar: você não tem chance, acabou seu tempo, vá para o inferno. Negociam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de várias ordens, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? Ele continua dentro disso. Se aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, de espíritos imperfeitos, todo mundo tem chance de progredir, aprender, melhorar, evoluir, de recomeçar, Deus aqui não teria isso para os seus filhos? A palavra trabalho seria desconhecida nos céus? Quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço, com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem, ou seja, aqui no planeta, desde os vermes até os homens, tudo tem sua função. A gente fica sabendo que a minhoca, por exemplo, está lá fazendo oxigenação da terra, no mínimo. Todo ser do planeta Terra, do verme ao homem, tem atividade, produtividade, tem objetivo. Aí vai para o céu, qual é a proposta de lá, do trabalho de lá? Isso é o que os homens pregam e acreditam, ainda, infelizmente. Como justificar um inferno onde as almas gemessem, distantes de qualquer esperança, porque não teria esperança nenhuma, quando entre homens imperfeitos como nós, ao influxo renovador do Evangelho de Jesus, as penitenciárias são hoje, tentam ser, não conseguem, mas tentam ser escolas de regeneração e cura psíquica. Se aqui você pega o menor infrator e não conseguem porque o esquema não é
produtivo, mas tentam, entre aspas, recuperar e educar para voltar para a sociedade, como um educando. Essa era a proposta, mesmo não conseguindo. Porque os homens ainda não conseguem fazer isso muito bem, por vários motivos. Logo, Deus é que não ia ter chance nenhuma para a pessoa. Acabou a chance dele com o processo morte. E por que meios? Como admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta? Eu vou para o céu. Os meus vão para o céu. As minhas ovelhas vão para o céu. Tá, e os outros? Que egoísmo é esse? Como é que ficou isso? Onde o egoísmo recebesse uma consagração absoluta no gozo infinito daqueles que fossem contemplados por essa graça. E quem que seria contemplado por essa graça? Os da minha igreja, os do meu rebanho, do pastor tal, o da igreja tal, da situação tal, que não errou. Quem que não errou mesmo? Quando Jesus diz, atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, ele está dizendo que ninguém pode jogar pedra. Então todo mundo ainda tem pecado. Num planeta de dificuldades como o nosso. E aí eles iriam para o inferno sem nenhuma compaixão pelos deserdados, daqueles que ingênuos ou perdidos caíram nas armadilhas do sofrimento. Se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas aqui carnais na Terra, se regimentam legiões de assistência fraterna, amparando ignorantes e infelizes. Então, a gente vê que o ser humano tenta, em todos os locais, em todas as religiões, em várias partes da sociedade, a regimentar assistência fraterna às pessoas ignorantes, erradas, equivocadas, infelizes. Como é que logo o próprio Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não iria dar chance ao ser humano de aprender, mudar, se renovar e recomeçar? Então são interrogações oportunas para os teólogos sinceros da atualidade. Não, contudo, para os que tentam conjugar esforços na solução do grande e endevassado problema da humanidade. Porque se a pessoa fecha a questão e diz, não, isso é mistério, só Deus sabe, isso é indevassável, aí fechou a questão. Não vai procurar entender tanta aparente injustiça de um Deus criador de bondade, de misericórdia, de justiça, mas de amor. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar, mostrar, esclarecer, provar, porque a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Então, de positivar a continuação da vida além da morte, como um fenômeno natural no caminho da ascensão. E aí tem aquela frase, nascer, viver, morrer, renascer, sempre. Ou seja, nunca vamos parar em aprendizado, em revolução, em renascer, em recomeçar, em aprender, em evoluir. Nós vamos ter chance sempre. Eu tenho que lembrar de Jesus quando ele fala assim, qual é o pai que o filho pede um pão e ele dá uma pedra? Que pede um peixe e ele dá um escorpião? E tem a terceira frase, pede um ovo e... Mas agora minha mente não está lembrando, não. Se vós, que sois ainda maus, não fazem isso com seus filhos, é o que Jesus fala, como é que o nosso Pai o fará?
Então, se a gente cuida bem dos filhos, não tem coragem de, se o filho pede um pão, você dá uma pedra? Como é que Deus, Criador, amor, que Jesus o tempo todo busca o Pai, o meu Pai, eu vou ao Pai, o tempo inteiro Jesus fala nesse Pai, de amor, de bondade, de misericórdia. Então, o Espiritismo vem nos trazendo a morte como um fenômeno natural nessa caminhada que nós todos estamos, que é eterna. Bezerra de Menezes, gente, vamos dar um exemplo aqui, simples. Médico, trabalhador incansável, obreiro de Jesus no trabalho do bem, espírita, continua ajudando, amparando, ainda desencarnado. Depois volta, e aí vamos todos nós. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. Então, não adianta negar a comunicabilidade também dos espíritos. Nós, por exemplo, temos um Chico Xavier que psicografou mais de 400 livros, é isso? Divaldo Franco, uma enormidade. Raul Teixeira, e por aí afora vai. De quem? Dos espíritos. Porque o Chico Xavier era um funcionário público, um roçaliano. Quem era Chico para escrever 400 obras maravilhosas como ele escreveu? E não foi ele que escreveu, ele dava o nome do autor espiritual. E por aí afora vai. Como Kardec. Allan Kardec era professor em Lyon, na França. E pode Revail Denizar. Os livros da codificação, que são Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno, ele deu o pseudônimo de Allan Kardec, que foi de outra existência, como druida. Por quê? Porque ele sabe que ali as respostas todas são dos espíritos, não são dele. As perguntas são. Todas as perguntas foi o professor Rivail que fez, com o pseudônimo de Allan Kardec, mas todas as respostas foram dadas pelos espíritos. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas. Jesus falou isso. A casa do meu Pai tem muitas moradas. É isso. São dimensões vibratórias do universo que são infinitas. Como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Ou seja, todos nós estamos fadados à angelitude. Nenhum filho de Deus, e Jesus falou, nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Quem são as ovelhas? Todos nós. O que hoje é considerado bandido, o que hoje é considerado criminoso, todos são ovelhas de Jesus. Porque ele é o governador do planeta Terra. Nenhum se perderá. Cada um vai chegar a seu tempo ao aprisco. Então, apresentando aqui nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, esse novo trabalho, em que André Luiz comparece rasgando véus, lembramos-nos, diz Emmanuel, de Allan Kardec, o inesquecível codificador da doutrina, refere-se várias vezes em sua obra, o André Luiz, à erraticidade. O que é erraticidade?
é o momento em que o espírito fica desencarnado antes de reencarnar. Ele desencarna, ele está na erraticidade, não é no erro, não, na erraticidade. Nesse momento intermediário entre a morte e a próxima existência, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade, no plano espiritual, não significa que ele vai se ausentar da iniciativa ou da responsabilidade. Não quer dizer que ele vai parar. Desencarnou, parou, congelou, não. Ele vai continuar o aprendizado, ele vai continuar os estudos, ele vai continuar aprendendo pelo amor ou pela dor. É escolha pessoal. Ou ele vai ficar continuando dentro da sua mente doentia de êxodo, ou ele vai pedir ajuda, vai pedir socorro e vai ser amparado. Com escolas no plano espiritual, com colônias, as mais variadas, que nosso lar é uma delas, apenas uma delas, não significa então que ao desencarnar, ao processo chamado morte, que a pessoa vai parar, vai deixar de ter responsabilidade, de ter aprendizado. Nem vai ficar vagueando em turbilhão aéreo aí, ó, só andando pelo espaço, sem diretiva, sem direção. Que o povo fala isso, né? O fulano está vagando. Que isso? Está vagando? Entendeu? Então, o ser humano ainda é muito pouco conhecedor das verdades eternas. Por isso, tanto medo, tanto pânico diante da própria morte ou dos seus. E a pessoa vira e fala, eu perdi o fulano. Não perdeu, o fulano morreu. Isso é só momentâneo, é um tempo. Por quê? Aconteceu alguma coisa que deu final a esse corpo aqui. Corpo. Corpo desce ao pó. Eu, espírito, nós, espíritos, continuamos. O processo evolutivo eterno. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso. Os que renascem, quando reencarnam, como pessoas que vêm transferidas da vida espiritual à materialidade. Mas isso não simboliza semelhante figura numa imersão inconsciente estúpida. Não é que a pessoa sai do plano espiritual e reencarna, faz essa imersão na matéria, aos trambolhos. Opa, o que eu estou aqui? Que lugar é esse? O que eu estou fazendo aqui? Não. Todo mundo tem um preparo. E a gente vai vendo isso nos livros da doutrina espírita, nos livros de André Luiz. A pessoa é preparada para reencarnar. Ele vem com propósitos, com planos, com objetivos. Muitos de nós falimos, é verdade. Às vezes falimos no todo, ou falimos em partes, mas ninguém reencarna sem um propósito, sem saber por quê nem para quê. Não. Ele vem para cá, ele reencarna com propósitos definidos, planos de ação, tudo certo, na família certa, na situação certa, no corpo certo, até os problemas certos para ele progredir, aprender. Como acontece aos que chegam à crosta da Terra, na reencarnação, os que saem dela pelo desencarne, chamada morte, encontram igualmente sociedades, instituições, templos, lares, onde o progresso continua para o alto. Ou seja, a vida dá continuidade. No limiar deste livro, portanto, cumpre-nos lembrar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias dessa zona de erraticidade que envolvem a crosta do mundo, em todas as direções, comentando ele os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas, às cogitações e paixões humanas. Mais uma vez ele esclarece que a morte é campo de sequência, continuidade, sem ser fonte milagreira. A morte não torna ninguém santo só porque ele morreu. Ele é o que ele é.
a pessoa, ao desencarnar, o que ele é como ser humano, como sentimento, ele continua sendo. Então não é milagreiro, morreu, virou santo, não existe isso. Nem morreu, vai ficar no inferno com o demônio. Isso é grosseiro demais, não é? Muito simplista, inclusive, diante de um Deus tão grandioso. Então, aqui ou acolá, além, aqui ou no além, o homem é fruto de si mesmo. Repetindo, Jesus falou: a cada um será dado segundo suas próprias obras. E que as leis divinas são eternas organizações de justiça, ordem, equilíbrio e evolução. Ou seja, para que é que existem as leis divinas? Para nos organizar, nos direcionar, nos instruir, nos colocar ordem, equilíbrio e para evoluirmos. Por isso que as leis divinas deveriam ser seguidas por nós, porque é um caminho para sermos felizes, é seguindo as leis divinas. Porque quando nós burlamos as leis divinas, nós vamos colher o resultado do que nós burlarmos. É a lei do retorno e do aprendizado. Não é só por retornar. Fez, retornou. Não é só por isso. É porque é necessário o aprendizado. É necessário o entendimento. É necessário o crescimento. Então, as leis divinas estão aí para serem seguidas para a nossa melhoria, o nosso progresso, para não sofrermos mais, para evitar sofrimento. Porque cada lei que nós burlarmos, nós teremos responsabilidade por aquilo que fizermos. Naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados, e o sorriso irônico surgirá, sem dúvida, diante das orientações, diante dos livros de André Luiz, que vem trazendo muito claramente tudo isso, no plano da terra aqui e no plano espiritual. Muita estranheza causará a muitos, muito sorriso irônico, sem dúvida, na boca quase sempre brilhante dos impenitentes incorrigíveis, dos chamados céticos, dos que não querem saber de nada, não querem acreditar em nada, dos que se acham inteligentes demais para se ligar a essas coisas. Não importa, porém, Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo, da ignorância e da leviandade. Por que motivo? Diz Emmanuel. Nós outros, simples cooperadores de outro mundo, teríamos de ser intangíveis. Ou seja, não importa se as pessoas duvidarem, estranharem, ironizarem, julgarem, condenarem os ensinamentos que os espíritos trazem com a doutrina dos espíritos. Não importa. Importa que o conhecimento tem que ser trazido para aquele que queira obtê-lo. A doutrina espírita não sai aí para as praças, para os alto-falantes, berrando para os outros escutarem. Não. Aquele que quer buscar, ele busca. Ele quer saber, ele procura. Hoje, então, além dos livros, das obras, tantas que existem, com mais as casas espíritas, com suas palestras, com seus estudos, hoje nós temos internet aí, com tudo que é estudo, com palestras das mais variadas. Quer dizer, ninguém pode dizer, não, eu não sabia porque não quis saber, porque não procurou. Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus, com Jesus. Pedro Leopoldo, 25 de março de 1946, Emmanuel.
lembrando que o médium disso tudo, quem era? Francisco Cândido Xavier. Medianeiro, incansável, que deu a sua vida, inteira, deu seu amor, a ajuda ao próximo, ao amparo, a amparar a dificuldade alheia, a dedicação alheia, inclusive nessas mais de 400 obras, por ele, recebidas através da psicografia, como médium de todos esses livros, inclusive todas essas obras de André Luiz, Emmanuel, etc. Então, é aquele negócio. Aparentemente, nós espíritas somos uma minoria, não é? E daí? Se eu tenho certeza de que a morte não existe, de que a vida continua, de que eu vou ter, como todos os meus, os bons ou os não bons, oportunidades eternas de aprendizado, pouco importa as críticas. Eu tenho que me manter tranquila do que eu conheço, do que eu estudo, do que eu aprendi. E não preciso bater boca com ninguém. Eu não tenho que ficar querendo que o outro acredite no que eu acredito. Eu não tenho que provar para ninguém, não. O dia que ele quiser saber, ele vai procurar. Então, nós temos que ter a sabedoria de sermos tranquilos, convictos, estudiosos, porque espírita tem que ser estudioso. Ele tem que estudar, ele tem que participar de reuniões de estudo, ele tem que tirar dúvidas, ele tem que ouvir as palestras que o esclarecem, ele tem que ler os livros. Por exemplo, as obras da codificação, como é que eu vou conhecer a doutrina espírita se eu não estudar as obras da codificação, 5 obras da codificação? Como é que eu vou conhecer tudo isso que André Luiz faz sem ler todos os livros de André Luiz? Gente, isso aqui, quando você começa, não tem que parar, não. É bom demais. Eu vou falar para vocês aqui os nomes das obras. Vou achar? Vou. Série André Luiz. Começa pelo Nosso Lar, que já tem o filme, que a gente chora toda vez que vê, porque é bonito demais, né? Você começa a ler um livro desse, não quer parar. Porque você vai vendo coisas maravilhosas que vão acalentando o nosso coração e nos esclarecendo. Então, a série André Luiz são 16 livros. Nosso Lar, tudo o médium Francisco Cândido Xavier. O primeiro livro é Nosso Lar. Segundo, Os Mensageiros. Terceiro, Missionários da Luz. Quarto, Obreiros da Vida Eterna, que é esse. Quinto, No Mundo Maior. Sexto, Agenda Cristã. Sétimo, Libertação. Oitavo, Entre a Terra e o Céu. Nono, Nos Domínios da Mediunidade. Décimo, Ação e Reação. 11, Evolução em Dois Mundos. 12, Mecanismos da Mediunidade. O outro era Nos Domínios da Mediunidade, agora é Mecanismos da Mediunidade. 13, Conduta Espírita. 14, Sexo e Destino. 15, Desobsessão. 16, E a Vida Continua. Isso é a série André Luiz. Se você perguntar para alguém assim, qual que eu leio? Todos. Comece por qual? Começa do primeiro, Nosso Lar. E vai dando continuidade à série. Porque são livros que não é leitura simplesmente, são respostas à vida, resposta às nossas dificuldades, resposta aos nossos anseios de vida e da chamada morte. Então, Jesus falou para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Da ignorância, do medo, da insegurança, dos pavores da morte, de achar que vai ficar naquele lugar ali, de achar que não sei para onde que eu vou,
Será que eu vou para o inferno? Porque ninguém tem a consciência tão tranquila para achar que vai para o céu. Por isso que Jesus falou, atira a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. E se eu for para o céu, eu vou fazer o que lá, né? Então o ser humano é cheio de interrogações. A doutrina espírita tira todas as dúvidas. Mas como é que ela vai me tirar? Se eu buscar, se eu procurar, se eu estudar, raciocinar, entender e me tranquilizar com a convicção que Jesus continue nos abençoando, agora e sempre. Que assim seja.